Agora é Brasil, Zil, Zil, é isso aí. Nada de K42, agora é Indomit e Indomit Costa Esmeralda, uma grande novidade no trail running para o ano de 2014 e claro, eu tava lá e vou contar agora isso para vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, aqui no Cascalho.cc canal, onde eu e Paty Fontana falamos de corrida em trilha, skyrunning, gravel bike, entre outros assuntos mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, por gentileza, se inscreva, ative as notificações para receber cada vídeo novo todas as quintas-feiras. Aqui tem o famoso TBT do Trail, onde eu conto algumas histórias legais sobre corrida em trilha, sobre as coisas que aconteceram, que eu passei na minha vida enquanto corredor de montanha. E hoje, nessa quinta-feira, o TBT vai para Indomit Costa Esmeralda 2014. Como vocês que já são inscritos, que estão acompanhando aí os vídeos anteriores das quintas-feiras, eu falei sobre minha participação na K42 Bombinhas entre 2009 e 2013, você já está sabendo que 2014 não teve K42. 2014, os organizadores da prova de Bombinhas criaram a Indomit. E não teve só Indomit Costa Esmeralda, Bombinhas e tal. Teve outras edições mais pra frente, mas isso aí é outra história. Eu tô aqui para falar da primeira Indomit da história. A primeira Indomit da história rolou entre os dias 16 e 17 de maio de 2014. Sim, em maio, uma data diferente, para a realização da Indomit Costa Esmeralda com uma proposta completamente diferente, eu acho, da K42 Bombinhas. Por quê? Porque a Indomit Costa Esmeralda contemplava diversas distâncias, desde as mais curtas, como os 12 e os 21 quilômetros, como também as distâncias de ultramaratona, 50, 84 ou 85, uma coisa assim, e 100 quilômetros. Aonde? Nesse local conhecido como Costa Esmeralda, né? Toda aquela região que engloba os municípios de Bombinhas, de Porto Belo, de Itapema, lá no estado de Santa Catarina, no litoral. Então, a prova, assim, meio que em casa, né? Quase, para quem já estava acostumado a correr a K42 Bombinhas. O diferencial é que o centro, a largada e a chegada de todas as distâncias era na praia central lá de Porto Belo, né, município que fica ao lado de Bombinhas. Então, ali se concentrou toda a estrutura da prova e essa questão das distâncias diferentes era marcada por uma largada, por largadas de cada distância em lugares diferentes, né? Então, os 100 quilômetros largava e chegava ali na praia central de Porto Belo, os 85 quilômetros era na praia de Itapema, os 50 quilômetros largava lá para baixo, lá em Porto Belo, mas numa outra região completamente diferente. Os 21 quilômetros, que foi a prova que eu fiz e que eu vou contar rapidinho para vocês como foi a minha participação, eu largava na praia de Mariscal e os 12 quilômetros largava na praia de Bombinhas. Mesmo no caso da minha prova, dos 21 quilômetros largando em Mariscal, não significava que a gente ia fazer os últimos 21 quilômetros, por assim dizer, ou os últimos 10 ou 15 quilômetros, que seja, da K42 antiga, né? Ou da atual Indomit Bombinhas. Não, era um percurso um pouco diferente, que tinha o trecho de praia, mas não tinha a questão lá das trilhas de 4 ilhas. Ele passava direto por ali, não ia até essa trilha de 4 ilhas, e depois, quando a gente saía de Bombinhas, chegava na praia de Bombas, onde tradicionalmente na K42 e na Indomit Bombinhas você quebra a esquerda e vai lá em direção àquele morro da Antena. Não, você entra num lugar muito bonito por outras trilhas, por uma península, por assim dizer, e corre num trecho misto, assim, um pouco de estradão e um pouco de trilha que eu ainda não conhecia até então e que foi muito legal se eu não tivesse quebrado na prova. E acreditem, nesses 21 quilômetros eu dei uma quebrada feia lá no quilômetro 16. Por quê? Porque eu, no mês de novembro anterior, né, em novembro de 2013, logo após ter participado da Half Mission
né, hoje chamada La Mission, que foi em outubro de 2013, e no comecinho de novembro eu participei da PTR Paraíba do Sul, 27 quilômetros, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu, depois de volta, dei uns dias de folga aqui e quando fui fazer um treino bem leve, mas bem leve mesmo, no Parque São Lourenço, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Eu já contei essa história várias vezes aqui no canal e se eu lembrar eu vou deixar no card aqui, onde eu conto um pouquinho dessa história. Um vídeo bem antigo, de vários anos atrás, né? Então, isso, pô, impede você de correr, né? Ligamento cruzado é uma coisa muito séria. Eu, na época, não tinha plano de saúde e optei também por fazer o tratamento conservador com base em fortalecimento muscular para tentar suprir isso aí. Passado o período dos danos maiores, né, do inchaço, da falta de mobilidade, né, de não conseguir dobrar o joelho, retomei o fortalecimento muscular, né, por volta aí de março, abril, mas ainda não estava assim muito apto para correr, não era nem até o indicado, mas eu estava pedalando bastante na época, com cuidado, porque, né, para evitar uma nova lesão. Não sabia como estava a condição do meu joelho, porque eu não tinha acesso, né, não tinha recurso financeiro para fazer uma imagem como uma ressonância magnética para determinar se houve algum problema de menisco ou algo assim. Fiz apenas uma consulta com o ortopedista, contei com a ajuda de amigos fisioterapeutas que me avaliaram e disseram que, cara, não me parece ser tão grave assim, vamos tentar fazer só o trabalho de fortalecimento muscular sem necessidade da cirurgia. E tinha recebido o convite para correr a prova e também para estar lá fazendo a cobertura para a revista Trail Running, que tinha acabado de nascer, se não me engano, foi a terceira edição da revista, eu acho que rolou a cobertura dessa prova, onde eu tive a felicidade de estar presente e de encontrar toda a galera do trail novamente. Então foi quase como um retorno meu às provas, né? Competindo foi um retorno, mas também trabalhando foi muito legal, porque eu tinha estado antes, se não me engano, numa prova em Curupá, também organizada pela TRC, mas eu ainda estava todo manco, mal conseguia caminhar. Dessa vez eu poderia pelo menos até dar uma corridinha, e assim foi, me larguei para os 21 quilômetros, mas completamente, né, despreparado, e uns problemas, acho que gastrointestinais também. Me lembro de um enjoo muito forte que rolou, então fiz os 21 quilômetros, se não me engano foi 2 horas e 40 e pouco, uma coisa assim, coisa que daria para ter feito em 2 horas talvez, assim, 2 horas e pouquinho, porque eu andei muito no final da prova. A última hora, por exemplo, eu levei, os últimos 5 quilômetros eu levei 1 hora para fazer, então foi uma prova bem lenta no final. Não tinha quase subida, era uma prova tranquila, com muita praia, muitas trilhas planas, não muito técnicas. Seria ideal para fazer se eu tivesse em boas condições físicas, né? Mas o foco principal era trabalhar lá e assim foi. Eu tinha acompanhado a prova que teve largada à meia-noite, de sexta para sábado, e aí, cansado, com sono e tal, mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar assim de uma maneira muito profissional, né, com mais estrutura, né? Tinha van que levava a gente para encontrar os atletas em determinados pontos da prova, fazer imagens, isso tudo, né, naquela era que não era tão instantânea as coisas como tem que ser hoje, né? Então deu para fazer um trabalho bem legal, gerar um conteúdo legal para a revista. Eu tenho pouco material hoje comigo disso aí, mas foi bem interessante, e assim foi a minha participação lá, né? Corri os 21 quilômetros, depois vi a chegada do resto da galera, das outras distâncias, tinham vários amigos de Curitiba por lá também. Fiz esse trabalho todo. No domingo seguinte, daí a premiação, que também foi muito legal de acompanhar, de participar, e o retorno para Curitiba, sem saber que essa seria a minha última prova de trilha da Indomit pelos próximos 5 anos. É verdade, porque aí em 2014, no final de 2014, eu dei aquele burnout, aquela chilicada geral, porque o trabalho estava excessivo, uma cobrança interna, pessoal, muito grande. Já está virando quase que um papo reto aqui. E aí eu fiquei bastante afastado do trail, e a Indomit só veio a crescer nesses anos seguintes, sabe? 2015 e 2016 foram anos muito bons para eles.
onde houve uma mudança de distância, daí acho que foi 80, 100, eu não acompanhei o que estava acontecendo na época, sabe? E paralelamente ainda estava rolando a Indomit Bombinhas, na Indomit Bombinhas no mês de agosto, no percurso tradicional, com as distâncias tradicionais de 12, o revezamento 2 por 21 e os 42 quilômetros, que Paty Fontana correu em 2014, quando nós éramos apenas bons amigos. A gente se conhecia já na época, mas não tinha assim, tanto contato, né? Mas ela correu e ela vai contar pra gente a história da participação dela também na Indomit Bombinhas 2014, aquela de agosto, né? Não confundir com essa de maio, que é a Indomit Costa Esmeralda. A Indomit Bombinhas ela continuou sendo realizada desde então e eu voltei a participar em 2019, a convite novamente da organização, sempre muito queridos, Luciana, Juan, vocês são incríveis. Sempre fizeram questão da minha presença lá, mas entenderam o momento que eu precisava ficar um pouquinho mais afastado. Mas em 2019 eu fui chamado para estar lá mais uma vez e fui aí nos 12 quilômetros, porque eu praticamente não estava muito correndo, corria menos do que eu corro hoje, por exemplo. Então foi um reencontro muito legal e que eu vou contar no próximo vídeo para vocês. Então, se vocês chegaram até aqui e ainda não são inscritos e gostam de ouvir as histórias que eu tenho para contar sobre as corridas de montanha, modalidade da qual eu participo competitivamente desde 2007, pode ter certeza que toda quinta-feira vai ter o TBT do Trail aqui para vocês. Então, mais uma vez, gentileza, se inscreva, ative a notificação, deixe um gostei, porque isso ajuda a gente na promoção do nosso canal. E se você, tá afim de fortalecer mais ainda, considere se tornar membro, que a partir de R$ 4,99 você ajuda a gente a continuar gerando conteúdo. Na quinta-feira da publicação desse vídeo, o que está acontecendo? O TMB Paraty e eu tô por lá, vou estar em Paraty cobrindo a prova e trazendo bastante coisa para vocês no decorrer nos próximos dias. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.